Fala galera, bem-vindos todo mundo mais uma vez para o Podcare Club. Isso aqui é um podcast baseado em saúde, bons hábitos, esporte principalmente, sempre com convidados interessantíssimos e hoje não é diferente. E a gente está numa fase nova aqui. Eu estou vendo uma pessoa meio diferente aqui do meu lado. André Ferraz, muito bem-vindo. Querido Marquese, Olha, obrigado hoje pelo convite, dividir essa bancada com você e com vocês. Vamos contar história de esporte, saúde e bons hábitos. O que mais? vamos para cima, vamos com tudo. Eu acho que vai ser... Vamos fazer um tripé hoje em dia. Hoje vamos falar sobre 3 coisinhas. Nada, pedala e corre. Fácil. Qualquer um faz. Qualquer um faz. Qualquer um faz. É como andar de bicicleta. Você aprende uma vez e não esquece mais. Jamais esquece. O triatlo. O triatlo é uma das modalidades esportivas que mais crescem no Brasil. E a gente vai tentar entender, porque não é fácil de fazer, não é barato de fazer. Mas a gente vai falar com uma pessoa muito especial que nos atendeu o convite aqui. A Marina Jacó. Bem-vinda, Marina. Muito obrigado Obrigada. por estar aqui hoje. Obrigado pela convite. A Marina é velha parceira nossa aqui da Cap Club, ela vai contar tudo isso para vocês e vai contar um pouco mais sobre a vivência dela no esporte, sobre a vivência de uma mulher no triatlon, as dificuldades que é começar, crescer, continuar dentro do triatlon, que não é fácil, né? Fazer uma vez só já é difícil, fazer tantas vezes quanto ela fez, vai ter muita história para contar, muita história boa. Vamos falar dos nossos parceiros, vamos falar de Cap Club, vamos falar de saúde. Bem-vinda! Muito obrigada. Me sinto em casa aqui. A Care é minha casa desde 2020 já. Olha, 5 anos que eu frequento semanalmente. Assim. e eu tava Várias unidades dela. brincando com ela que é a primeira vez que eu vejo ela executiva. Porque ela sempre na suba esportiva. Pois é, mas eu tô no meio do meu horário de trabalho. Falei, bom, deixa eu mostrar que existe esse outro lado, porque eu sou uma pessoa normal, né? Assim como todo mundo. Não, pessoa Não, as pessoas às vezes perguntam, você trabalha ou só vive disso? Né? Pois é, minha avó vive perguntando, mas você ganha dinheiro com isso? Eu digo, não. Ainda não, só... E quando você ganha a prova? Eu falo, ganho troféu. Entidade, se as pessoas entendem o que é a paixão pelo esporte e realmente quer ser representado por um troféu ou uma medalha, e agora a nova brincadeira que é ganhar a banana e o kit pós-prova. Pois é. Não, pelo menos em prova de triatlon tem bastante comida, assim, sempre um macarrão ali, mas é difícil você conseguir comer depois de uma prova, né? No final da fase Fica totalmente inapetente. Respirar é uma coisa muito difícil, não dá. É difícil. Mas também eu pergunto assim, quando você vai para um mundial, pô, mas eles pagam para você? Falar, não, a gente paga à vista. Se você não pagar ali na hora, os $1.500, paga a você perde a sua vaga. A questão da vaga, ela vai falar melhor do que eu. A questão da vaga é, a partir do momento que você conquistou o seu índice, é ali. É ali na hora. Você vai na hora, assim, o glamour é só de fora. Você é chamado, Marina Jacobson, não, mas você vai falar, quer a vaga? Quero. Tá bom, então você vai para aquela fila ali com o seu cartão de crédito, você já... Aí desse jeito. Isso. E é em dólar. Não, e desidratada ou hiperterícia. É na premiação, aí depois. Tem um tempo pra você voltar para casa, Se for um Ironman, é no dia seguinte. Se for um meio Iron que termina mais cedo, é no mesmo dia, só que à noite. Você tá de banho. Mas você tem que comprovar que você tá lúcida pra poder falar aqui. Poxa, se alguém tiver lúcido, ninguém vai. O problema não é esse, o problema é no dia seguinte. Onde você lembra o que você fez no dia anterior. Eu vou ver quando quer a fatura. Chega pra tudo. Mas dá pra trabalhar, você falou que trabalha, dá pra trabalhar sendo triatleta? Conta pra mim. Nada pra trabalhar. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, é que triatlon não é só Ironman, né? Então eu gostaria muito de desmistificar isso, porque essa é uma barreira de entrada no esporte. Eu gostaria muito que mais pessoas viessem para o esporte, principalmente mulheres. Você não precisa fazer um Ironman para você ser triatleta. Para você ser triatleta, você falou de 3 modalidades, né? Basta você nadar, pedalar e correr. É lógico que não são só 3 modalidades, você também tem que ter ali um tempinho para fazer um fortalecimento específico, que é o ideal. Fisioterapia, que é impossível você ficar sem, não é só porque eu tô aqui em casa, mas é porque realmente não tem como você fazer ter uma vida esportiva sem uma fisioterapia preventiva, no mínimo, uma liberação miofascial, e ali ter sua nutrição, tudo. É o básico que você precisa para viver. Mas pensando que qualquer esporte hoje em dia, você precisa se alimentar bem, então já a gente não pode colocar a nutrição como algo extra. Separado. É separado. Poxa, as pessoas hoje em dia têm que ter uma consciência nutricional, né? Então você precisa nadar, pedalar e correr, mas não necessariamente você precisa fazer um Ironman. Você pode ficar anos fazendo provas curtas. E se você não quiser fazer prova, você não precisa fazer prova. É verdade.
Lembrando para todo mundo aí, nem todo mundo sabe quais são os tipos de provas de triatlon que existe. Conta para o pessoal aí o que é um short, o que é um Ironman, quais são as metragens de cada um dos esportes, para eles saberem do que se trata. Bom, então vamos lá. Dentro do triatlon a gente tem as distâncias mais curtas, que a gente diz que são o sprint, que são 750 metros de natação, 20 quilômetros de pedal e 5 quilômetros de corrida. O olímpico, ou standard, que é a distância das Olimpíadas. Então são 1.500 metros de natação, 40 quilômetros de pedal e 10 quilômetros de corrida. E aí a gente começa para as longas distâncias, que é o 73, que são 70,3 milhas percorridas ao longo dessa manhã, né? Que a gente consegue fazer isso numa manhã. Você. Não, todo mundo consegue. Começa cedo. Então, pelo menos, até a última pessoa que termina, ela vai terminar até a hora do almoço, porque começa cedo. Então, são 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de pedal e meia maratona, né? 21 quilômetros de corrida. E a distância full, que é o dobro disso, né? São 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de pedal e você termina com uma maratona, né? 42 quilômetros de corrida. E depois... Só soltado. Só para soltar. Mas eu vou te falar que era que você saia da bike e você não vê a hora de correr. É muito tempo. É muito tempo pedalando e você fala assim, pelo menos agora já vai acabar, sabe? Já vai acabar. Tô vendo ali a chegada a 42 quilômetros. Eu uso muito nas provas de ultramaratona, só falta. É. Então já foram 4 maratonas, só falta 1. Então E tem as ultras, né? As provas, as enormes, que eu não sei nem dizer todas as distâncias, porque eu nunca cheguei até elas e não tenho nem a vontade nem pretensão. Mas tem algumas que você, por exemplo, faz num dia 10 km de natação, no outro dia são 300 km de bike, depois não sei quanto de corrida. Tem as ultras também, mas são bem menos populares, por uma questão óbvia, né? De tempos e tudo, de vontade de sofrer tudo. No final do ano passado teve em Kona também o triatlon, que é o ultra... Daí é triatlon, que não é Ironman, porque Ironman é a marca... Ironman é uma marca, né? A distância, por isso que eu não falei Ironman, eu falei as distâncias. Porque essas distâncias tem dentro de outras marcas também, como Challenge. E aí essa prova, o ano passado, era basicamente a volta à ilha como um todo de Kona, e aí com as distâncias em multidias determinados. Então era dia natação e corrida, dia que era só... Sim, eu acho coisa de gente louca, porque pelo menos no Ironman você termina e acabou, né? Assim, no dia seguinte você já tá livre. Então, agora imagina você terminar podre, só que no dia seguinte você vai ficar mais podre ainda com a sua idade e só vai piorando. Só vai piorando, né? Essas provas multidias são sempre as mais difíceis. Acho até mais difícil do que uma prova non-stop, que é a prova que você larga e passa. Você sabe que aquela hora que você cruzar a linha de chegada, acabou. Exato. Tanto que assim, eu tenho um mantra que fica na minha cabeça, é coisa que eu sempre recito antes de largar, não existe amanhã. Sim. É hoje. Então eu tenho que largar sabendo que eu vou entregar tudo que eu posso naquele momento entre aquela buzina e a linha de chegada. Porque não adianta eu falar, amanhã, não adianta no dia seguinte eu pensar, pô, se eu tivesse feito. Não existe amanhã, o dia é hoje. Muito bom. Agora, uma pergunta que eu tenho para você, que talvez isso vale para todos os que iniciam nesse universo, a natação. Com todos os pacientes que eu já conversei, com todas as pessoas que fazem, sim, indiscutivelmente a natação é o drama. Mas é mesmo. E daí, esse é o primeiro ponto para você. E aí, depois a segunda pergunta que se emenda. A gente treina em piscina. Sim. Porque ninguém tem um mar, a não ser quem mora na praia, em Porto de Gaza. Mentalmente, o quanto naquela fase que você iniciou foi difícil a barreira de ir para o primeiro dia em águas abertas. Porque uma coisa, um ambiente controlado, outra coisa é ser para um ambiente que é completamente descontrolado, apesar da gente saber que tem toda a questão de segurança numa prova, mas para treinar não tem. É você e sua boia de sinalização atrás. Então, eu vou te dizer que eu acho que eu nasci um pouco desprovida de um botãozinho de medo, sabe? Eu nunca parei para pensar nas coisas que podiam dar errado na minha vida. Então, eu não lembro de ter tido um medo de águas abertas na minha vida. Não lembro desse medo. Eu lembro, às vezes, de nadar em represa. Eu sou de Sorocaba, eu sempre nadava na represa de Biúna. E
Assim, quando eu me perdia das pessoas, que eu sempre fui muito lenta e eu ficava para trás, eu parava e falava, cadê todo mundo? Achava ali e eu ia. Eu nunca fiquei pensando assim, pode vir o jet ski, ou pode não vir. Eu senti medo de água, para falar dessa sensação, foi a primeira vez que eu fui para Petrolina e eu nadei no Rio São Francisco. E eu fui com uns amigos que nadam muito bem e eles falaram, não se preocupe que a gente vai te esperar. Obviamente. Já vi, quando chega no oceano, a gente... Mas é igual na corrida, quando alguém que tem um pace de 4 fala, vem que é de boa, Não dá. nunca vai ser. E aí um puxou, outro puxou, e a hora que eu vi, eu tava num remanso, no meio do rio, não sabia onde eu tinha que ir. Aquele dia me deu pânico, então aquele dia eu entendi um pouco o que foi pânico. Só que você não tem alternativa, né? Falei, bom, eu vou tentar nadar pra uma borda. E eu saí chorando da água esse dia. Essa é a única vez que eu realmente senti medo. Eu acho que, pra quem tem a fobia da natação, que eu sei que muita gente tem, mas muita gente mesmo, que eu tenho amigas que não fazem prova em mar, eu acho que assim, você tem que fazer um trabalho de terapia mesmo e de se acostumando, sabe? E você não deixar o medo maior do que ele realmente é. Se eu puder dar um conselho, porque eu tenho outros medos. Eu tenho medo do frio, por exemplo. Então, hoje em dia eu trabalho na minha cabeça de que, em vez de eu ficar panicada que tá frio, é uma realidade ali. Mas isso só na água ou pensando, por exemplo, numa bicicleta que tem Na que ver? bicicleta. Na bicicleta. Na água eu nunca passo frio. Agora, na bicicleta eu já tive provas, muitas vezes que eu tive hipotermia. Então, Mas abandonar a prova para hipotermia? já cheguei. Já, chegou. Então eu começo a pensar, bom, é um frio, o que eu posso fazer ao meu alcance para controlá-lo, e o máximo que vai acontecer é eu não conseguir. Nada além disso não é o fim do mundo. Então acho que se eu puder dar um conselho para alguém que tem medo de água, é isso, não deixa o medo maior e vai se acostumando. Faça treinos guiados antes. A gente tem aqui em São Paulo a Represa Billings, ali do lado em São Bernardo, né? Que, poxa, tem várias assessorias que treinam lá, que tem uma estrutura lá. Eu acho muito mais fácil nadar no mar do que nadar em qualquer outro lugar, porque você boia, você flutua, então Isso ajuda. ajuda muito. E as provas hoje em dia, todas elas praticamente deixam nadar com roupa de borracha, exceto as que são muito quentes, como Kona e Cozumel, que eu fiz ano passado. Aí você não pode nadar com roupa de borracha, que é difícil porque diminui sua flutuabilidade. Para quem nada mal, assim, como é o meu caso, cara, eu fico o dia dentro da água, assim. Para mim, a pessoa precisa sair da água para começar a prova. Mas as roupas, aqui no Brasil não existe uma prova que você não possa usar roupa de borracha. Até no Nordeste, você vai para Aracaju em novembro. Você usa. O Ironman deixa você usar por uma questão de segurança. Então, também eu penso assim, eu paniquei, boiei. Pouca roupa eu boio. Perfeito. Mas realmente, a natação é uma... Eu sei que tem uma porta de... assim, um bloqueio, uma barreira muito importante. Você falou uma coisa interessante que você, na hora que eu vou, eu preciso entregar naquelas horas, né, naquela manhã, no caso, eu sei que é hoje que eu tenho que entregar. Muito bem. Vamos falar rapidinho sobre o que acontece, toca a buzina, eu saio pra água, sofro na água, vou na bicicleta, passo frio na bicicleta, depois só tem uma corridinha ali para cumprir, e aí cumpre a prova. O que acontece quando acaba a prova? Eu quero saber sensação ali subjetiva, e eu quero saber quais são os seus próximos dias, o que você faz, seu descanso, hidratação, sua fisioterapia, quanto tempo você demora para voltar a treinar. O corpo ele é muito esperto, né? Então eu vou te falar da primeira vez que eu fiz uma prova longa, por exemplo, que foi o meu primeiro 70.3 em Florianópolis, também foi a primeira edição de Florianópolis. Eu terminei a prova, eu não tinha tantas métricas, na época eu treinava com um treinador que eu não usava, medidor de potência, e eu perguntava pra ele, qual era a minha estratégia pra eu ir? Ele falava, faz força. E aí eu fazia, eu ia igual uma louca, do começo ao fim. Ele era russo, da União Soviética, da 1965. Vai. Eu só ia, assim, dava certo, mas eu terminava bem morta. Então assim, meu primeiro 70.3, eu realmente terminei e tive que ir pro hospital, porque eu não tava tão bem, mas eu não tinha todos esses cuidados, né? Hoje em dia que eu já entendo mais o meu corpo, já sei, e tenho, hoje em dia a gente fala-se muito, né, da medicina esportiva. Eu tenho um acompanhamento hoje multidisciplinar comigo, que antigamente nos falava. Até estava falando com um amigo hoje, que é super antigo no triatlon, ele falou, Mari, eu tenho uma lesão no joelho que eu nem precisava ter, só que quando eu comecei 15 anos atrás, não existia medicina esportiva, não existia falar de fortalecimento, era o professor da sala de musculação que fazia meu treino.
Só que não dá pro professor de musculação fazer um treino que vai concorrer com o seu específico, dá uma sobrecarga. Por isso que é importante você ter locais que realmente que tem uma integração da, sabe, entenda do seu esporte. Então, respondendo a pergunta, quando eu termino a prova, se eu sei que eu consegui entregar tudo que eu tinha, independente de tempo, independente de colocação, porque eu já cruzei prova, linha de chegada, e que fui muito bem, assim, foi terceira geral. Mas eu senti que em alguns pontos eu falharia, eu não terminei satisfeita. Sério? Mesmo pra posição. Eu falei, nossa, eu podia ter feito, não melhor de tempo, mas melhor comigo mesma. Eu poderia ter curtido mais a prova, eu poderia ter resmungado menos na bike, porque eu tava com dor, eu fiquei 90 quilômetros. Puta que saco que eu tô com dor, tá dando. Eu falei, nossa, eu podia ter reclamado menos, eu tava ali já, né? Não ia mudar. Não ia mudar nada, então Ia mudar pra melhor, né? Pois- Tá vendo? Então eu terminei e falei, ai, terminou essa droga. Eu pensei isso, eu não queria ter terminado essa droga. Mas eu já tive também, por exemplo, ano passado, o Ironman Brasil, que eu terminei em quinto, mas pra mim, eu cruzei a linha de chegada como se eu tivesse ganhado a prova. Eu olhei pra trás e falei, cara, eu fiz tudo que eu tinha. Que legal. É muito legal. E é uma realização. Então, assim, esse brilho no olho que eu tenho quando eu falo de se cruzar uma linha de chegada, é que eu gostaria que todo mundo tivesse. Seja no triatlon, seja numa corrida. Quando você cruza uma linha de chegada, que você entregou tudo que você tinha e você lembra de todo o processo, é uma realização que te deixa muito mais forte. E aí o pós... É uma catarse, né? É um senso legal. Indescritível, só sua. É a sua, não tem como você passar isso para alguém. E o pós, ele é caótico. Porque você acha que você vai dormir, pô, tô morta, só que você não vai dormir, seu corpo tá maluco, ele não tá entendendo aquela descarga de adrenalina, seja em 5 horas de prova, 4 horas e meia ali no meio Iron, ou em 9, 10 horas no Ironman. Seu corpo não tá entendendo o que você fez durante o dia, então você pode querer dormir, que você não vai dormir, você parece um lambari fora da água. Sério? Durante a noite, não dorme. Dói tudo. Não dói, mas você não dorme, no dia seguinte dói. Muito. No dia seguinte dói. E é bom, assim, ter um cuidado redobrado com hidratação, comer carboidrato. Todo mundo sai, bebe. Eu sou Caxias, eu não faço isso, porque eu sei que vai me prejudicar muito a longo prazo, não naquele momento. Mas eu espero sempre uns 2, 3 dias para beber álcool, porque eu sei que eu vou desidratar e, no final das contas, as pessoas que falam bebe, não vão ser elas que vão sofrer, vai ser eu. Sida. Mas, assim, o cuidado com a hidratação depois... E é curtir, você tem que curtir mesmo. O meu treinador, ele fala assim, ó, todo atleta tem 2 dias pós-prova. 2 dias para ficar muito feliz, ou se deu tudo errado, 2 dias para ficar muito triste. Vive o luto. Vive o luto, vive a conquista. Passou 2 dias, próximo objetivo, também não fica preso naquele sentimento, que nada é eterno, né? Nem felicidade, nem tristeza. Total. Você falou de todos esses quesitos, principalmente da equipe multidisciplinar. Você é paciente, quer clube, e aqui a gente tem o conceito à base. É exatamente tudo que a gente está falando agora, de todos os pilares ali. Cuidado que um atleta, Sim. independente se amador ou profissional, o atleta que busca simplesmente completar uma prova ou do atleta que busca rendimento. É porque o esforço é o mesmo. É o mesmo, o trabalho vai ser O esforço é o mesmo. Você chegar em primeiro ou chegar em último, você vai se esforçar. Você precisa de Esse treino, né? Total. E aí, assim, a gente vê no triatlon, talvez uma proporção menor do que na corrida, mas a gente ainda encontra aqueles que fazem sem o treinador. Sim, não consigo entender. Eu não consigo entender também. E essa é a pergunta de se para a corrida já é difícil, porque encaixar uma periodização correta, Sim. sem gerar uma sobrecarga. Periodização, você falou tudo. São ciclos. Você precisa ter periodização. Imagine em 3 modalidades. Eu cito muito meu treinador porque a gente está junto desde 2018. Então, o atleta que eu sou hoje é intrínseco à pessoa que ele é. São anos de relação. Mas ele fala assim, Mari, eu tenho que olhar para a sua carga de treino e para a sua carga de vida. Então, a gente tem uma carga de vida. E eu demorei a entender isso, sabe? Eu precisei sofrer com algumas coisas para entender, pô, eu tenho carga de vida. Então, sem o seu treinador entendendo seu sono, o seu estresse de trabalho, não tem como, porque não é só, além de ter só um treino aqui, o que eu vou pedalar amanhã depende do que eu corri hoje, depende do que eu pedalei ontem, vai depender do que eu vou fazer no sábado, nada é ali aleatório. Segunda-feira é um dia de tiro, na minha planilha, segunda-feira é dia de
pista, terça-feira intervalada de bike, quarta longa de corrida, quinta rodagem de bike, geralmente com uma corridinha depois, sexta corrida leve, sábado longo e domingo um pedal regenerativo. E todos os dias eu nado. Porque se eu nado todos os dias eu estou rindo, imagina nadar. Então, assim, já é difícil agora. E as intensidades disso? Se eu estou treinando para um Ironman, a intensidade é uma. Se eu estou treinando para um 73, a intensidade é outra. Por que naquele num treino eu rendi bem demais e no outro não? Às vezes eu recebo lá no meu Training Peaks. Mari, o que aconteceu aqui? Foi mais forte do que eu deveria. Você se sentiu bem? Ou, às vezes eu falo, fiz, mas terminei um lixo. Pô, mas não era pra você ter terminado um lixo nesse treino. Esse treino não era pra ter deixado... Base do treinamento, eu queria te deixar um lixo, que era pra você. Exatamente, era pra você terminar bem. Nem sempre porque você executou é o ideal. Então você precisa ter alguém olhando pra isso. E alguém que fale com todo o resto da equipe, né? Porque, por exemplo, o que eu gosto muito da equipe multidisciplinar. Vou dar um caso dessa semana mesmo. Segunda-feira eu passei em consulta com o meu médico aqui, com o doutor Henrique, que já falou com o meu fisioterapeuta, que já ligou e já falou com o meu preparador físico. Então, assim, eu nem precisei muito me preocupar no que tal, em adequar, porque eu preciso fazer uma mudança na minha corrida. Todo mundo estava envolvido. Todo mundo estava envolvido. E eles, que acho que não tem treinador de triatlon dentro da Care, mas o meu médico tem um WhatsApp direto do meu treinador. Não se preocupe, não era nada demais a dor que a Marina sentiu. Podemos voltar. Isso é muito importante que você estava falando, porque uma coisa é encadeada na outra, né? Dentro do planejamento, até o que o seu técnico pensou que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, nessa semana, nesse bloco inteiro de 12 semanas, como que a gente vai conduzir as coisas. Só que é vida. A vida acontece, né? O treino acontece e eventualmente uma dorzinha ou outra, ou um dia se sentindo melhor, outro dia se sentindo pior, acontece também. E aí isso pode aparecer em alguns indicadores do treinamento, do Training Peaks. Isso pode acontecer como uma lesão ou não uma lesão, uma dorzinha, Sim. que precisa ser vista se é uma lesão ou não. E nisso eu vejo, às vezes, alguns atletas amadores pecarem um pouquinho, né? Às vezes eles deixam. Eu acho que não é nada, acho que não é nada, acho que não é nada, acho que não é nada. E aí deixa crescer uma coisa que podia ser resolvida, uma banalidade lá atrás, e aí deixa 1, 2, 3, 4 semanas passarem e vira um problemão. Sim. Né? Podia ter sido uma liberação miofascial que tinha resolvido. Era um ponto gatilho ali que podia ter sido resolvido. E eu vou te falar que eu não tenho isso só com o meu treinador, eu tenho isso com o meu físio. Meu físio é o Matheus, lá do Itaim, eu preciso falar dele, porque ele parece que faz o ciclo comigo. Todos os dias, quase ele fala, e aí, como foi o treino hoje? Me manda o print, eu quero ver. Como você se sentiu quando ele sabe que eu tenho uma semana muito fora da curva? E aí, Má, me conta, como é que foi? Tá precisando de uma sessão extra? Então, assim, eu vejo que tem um envolvimento. E você ter esse envolvimento é muito gostoso. Deixa o processo mais leve. Não, e uma coisa que é interessante, porque por mais que você tenha uma vida profissional fora, não deixa de ser a sua Copa do Mundo. Sim. Né? É o seu Mundial, independente se é a prova do bairro ou a prova do Havaí. Sim. Né? Então eu acho que todo o conceito que se cria em cima disso é fantástico, porque no final, quando você entrega, cara, você vê, valeu a pena. É uma força que vale a pena ser feita. Tipo, acorda cedo, dorme tarde pro trabalho. Se fosse depender só do treino, a gente dormiria muito mais cedo também, né? Pelo cansaço da exposição ali. Mas eu acho que esse conceito, esse relacionamento da equipe em torno do atleta é incrível. Agora, de novo, não dá para entender como existem pessoas que conseguem ir para um... Eu acho uma irresponsabilidade. Não deixa de ser, né? Porque é perigoso para a saúde. Eu acho uma irresponsabilidade. Eu acho que é uma falta de respeito consigo mesmo, sabe? Porque se você vai para uma prova, você fez inscrição, você comprou a bicicleta, você pode pagar um treinador. Então, mas eu acho que é um pouco de ignorância ingênua até, não ignorância... Sim. Porque a gente tem muita informação, né? Tem muita gente passando informação na internet. Então, mas você falou ali atrás a respeito dos benefícios que o conhecimento da medicina esportiva, fisioterapia esportiva, nutrição esportiva, né? Toda a fisiologia esportiva trouxe, né? E eu vivi isso desde o começo da Care Club. A gente começou sempre a trabalhar em conjunto, né? Eu, ortopedista, com fisioterapeuta, com nutricionista, com médico do esporte, com o treinador, etc. E eu começava a ver a gente recebendo alguns pacientes que, por preconceito meu, que eu, graças a Deus, venci, mas por preconceito meu, eu sempre fui uma pessoa que sempre pratiquei muito esporte. Você tinha aquele colega que não era um cara tão habilidoso no esporte, tão
contínuo pro esporte, você falava assim, né? Aí vinha esse cara, imagina essa pessoa que você, cada um imagina na sua cabeça, e ele vinha falando assim, não, eu tô no meu primeiro ciclo para maratona. E eu, no meu preconceito, pensava assim, esse cara não vai fazer uma maratona nunca, esse cara nunca foi do esporte, esse cara, e agora ele quer fazer porque o chefe dele tá fazendo. E a gente entregava pro cara, porque era tanto conhecimento que modificava o jeito do treinamento do cara, a alimentação do cara, o horário de dormir do cara, a hidratação do cara, e tudo isso colocava ele para cima. Lógico que tinha a parte dele, mas colocava ele para cima e ajudava ele, né? Levantava ele. Então, e a gente conversa sobre isso, quando você pega um jogador de futebol profissional, que foi profissional nos anos 90, o Cafu fala pra gente que com 11 anos de idade ele treinava 8 horas por dia. 8 horas por dia. Hoje em dia um treino longo, a gente toma conta da base do Palmeiras há mais de 11 anos. Um treino longo da base do Palmeiras tem 1h40. O estímulo é completamente diferente. Totalmente diferente. Hoje em dia o cara consegue usar lá. É muito mais inteligente, né? Você otimiza muito mais o treinamento e você posterga potenciais lesões e a longevidade no esporte acaba sendo absurda. Exato. É o que a gente está vendo em vários esportes, no futebol que eu estava citando, jogadores chegando com 40 anos ainda inteiro. Cristiano Ronaldo está completando 40 anos hoje. Como pode? Como pode? Inteiraço, né? Pois é. Ô, Barbieri, Na batata doce. deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que atletas de endurance precisam ao longo do dia, é o quê? Energia. Acorda cedo, cansa no treino e tem um trabalho, um dia longe Mas ela é mental, né? Até uma energia Não, mental. você precisa pensar não só no treino, você precisa viver. E pro trabalho. E aí, falando em energia, Falando em energia que um triatleta precisa, o que a gente vamos lembra? trazer um dos nossos parceiros aqui, ó. Red Bull, desce o barba. Desce aqui, ó. Esse sabor eu não experimentei ainda. Ai, sem açúcar, que bem. Uma delícia. Sugar Free, Spring Edition, frutas vermelhas, Red Bull. Obrigado, vamos fazer um brinde aqui, ó. A energia do dia a dia, do treino e dos trabalhos. É isso, Ó, Você é gostoso mesmo. quer fazer um bote? Você estava falando era do lateral esquerdo do seu time, né? Que não sabia jogar e veio pra maratona. Você falou, lascou, esse cara não joga bola direito, mas deixa eu ver daqui, man. Ó, ele tem cara do lateral esquerdo do seu time. Não, olha, pô, eu acho que você sempre viu pessoas que tinham um pouco mais de habilidades no esporte, um pouco menos, né? E hoje em dia eu vejo as pessoas conseguindo se encontrar em diversos esportes, né? É que o Brasil, o futebol, você joga com goleiro, eu jogo, sou atacante, a gente é fanático por futebol, mas tem 500 mil esportes diferentes que a pessoa pode se encontrar, ser feliz, às vezes mais de um ao mesmo tempo, né? 3 ao mesmo tempo, ser feliz, praticando, curtindo, crescendo naquele esporte, se interessando, vendo provas daquilo. Então, e eu acho que a gente está vivendo gerações que estão ficando cada vez mais, uma senescência maior, né? Estão vivendo mais. E a gente está falando muito a respeito de saudabilidade, qualidade de vida nessa terceira idade. Não existe como pensar em saúde e qualidade de vida, envelhecimento saudável, sem esporte na mesma frase. Se você falar, você está falando uma falácia. Então, é importante que as pessoas se encontrem num esporte. E óbvio que as pessoas não precisam, eu brinco, quando as pessoas vêm aqui passar naquela clube e vêm o medalhista na parede, vê a camisa do profissional que passou aqui ou que passa aqui, ou vem a Biadade treinando, ou vem, enfim, os nossos atletas entrando e saindo da Care Club e fala assim, não, mas eu não sou atleta profissional, doutor. Não, você não precisa ser. Você precisa fazer do esporte, da atividade física, do movimento, coisas boas para você. Que isso te dê prazer, né? Vai te dê prazer, te faça feliz, que te... Mantenha magro, que te mantenha com boas escolhas. Porque todo mundo fala assim, pra ser igual a você, mas precisa fazer triatlo, pra ser magro igual você... Na verdade, eu acho muito mais difícil se manter magro que fazer triatlo, porque dá muita fome. Muita fome. Então, cara, eu tenho que estar ali num balanço eterno de a fome que existe de, sei lá, 1000 pessoas dentro de mim. A fome de 1000 pessoas. A fome de 1000 pessoas, que eu fico o dia inteiro com fome, do que se eu fizesse 40 minutos por dia. Porque também vamos pensar assim, o alto rendimento, seja ele amador profissional, ele não é super saudável. Por isso que eu acho essencial ter todo o acompanhamento. Agora, a gente é 0,01% do esporte. O resto, não o resto, mas
O resto das pessoas são pessoas que não vão estar no pódio, mas mesmo assim as conquistas delas não podem ser menos do que as minhas ou de qualquer outra pessoa, porque são individuais. E não tem como não falar de saúde, porque é muito mais saudável você fazer um esporte para a sua qualidade de vida. E eu acho que é muito mais fácil, porque você se cobra menos. Você imagina o quanto que eu não me cobro, às vezes, olhando pro Instagram do lado, eu sempre falo isso. Eu olho pro Instagram do lado e falo, Instagram do lado. bom, hoje eu fiz 5 horas de pedal, mas fulano fez 6. Aí eu vou lá pro meu treinador. Por que eu não... Poxa, por que eu tô treinando pouco? Por que não tem... Cadê mais treino na minha planilha? Que é o que a gente fala que não mais é mais inteligente, mas é difícil. A gente tem hoje em dia muita comparação. Então, quando você faz um esporte, é legal você ter referências Internas internas, e externas. externas, mas é legal você também não se comparar, né? E você entender que o esporte vai te proporcionar um empoderamento que nada além dele te proporciona. Porque você aprende a priorizar a sua vida. Você aprende a falar não. Pô, a gente não aprendeu a falar não no Brasil. Acho que os países latinos, eles não veem o não e a objetividade com bons olhos, né? A gente floreia tudo, né? E A gente é muito sanguíneo. mas E quem vai direto ao ponto, muitas vezes, bota lá, detachado, né? Fala que é absurdo, né? mas nós, eles são muito objetivos. Você quer isso? Não. É que você fala, poxa, veja bem, é lindo isso daqui, mas não. Não quero isso. Nesse momento eu não quero isso. Então você aprende também a falar não, porque o falar não é essencial. E você se respeita. E você respeita as suas vontades. Quando alguém fala assim, mas você abre mão de muita coisa, eu falo, não. Na verdade eu escolho. Mano, eu não sou obrigada a fazer tráfego. Um dia que eu Quiser. quiser, eu não faço mais. Esse ano, eu não sei se eu vou fazer um Ironman esse ano. Porque eu não sei se eu vou estar disposta a, de novo, passar o sábado em cima da bicicleta, como eu passei por muitos anos. Não vou deixar de ser triatleta. Estou treinando normalmente. Hoje eu já nadei, já pedalei e vou correr mais tarde. Continuo fazendo as modalidades, mas eu não sei se eu quero passar 7 horas treinando no sábado. E deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, Tem já periodizar. a priorização. Periodização. Você observa uma crescente no número de mulheres praticantes do triatlon. Uma pergunta que daí entra para qualquer outra modalidade esportiva, mas principalmente você que tem um ótimo relacionamento com o seu treinador. Ciclo menstrual. Tá? O quanto isso impacta para você, né? Porque a gente sabe que também cada mulher tem uma resposta fisiológica diferente. Tanto em relação fluxo, dor e intervalo e tudo mais. Mas como que é a periodização, de novo, né, que é a base de tudo, como que você encaixa isso na sua rotina naquele período, tanto para natação, como para bike, como para corrida? Eu vou te dar uma resposta que eu acho que não é a que você queria. Eu não tenho tanto conhecimento sobre isso. Por quê? Não é saudável que eu vou falar, mas eu não menstruo há muitos anos. Até a doutora Rafa me acompanha aqui, a gente faz uma reposição hormonal que é permitida pela UADA, que são hormônios femininos, tudo isso analisado por médicos, mas por há muitos anos eu expor meu corpo a isso. Baixo percentual de Vai gordura. para a de gordura, pode menstruar. E a gente cuida muito dos meus ossos, então a gente faz os exames sempre. Porém, eu não menstruo, porém eu sinto os sintomas como se eu menstruo no ciclo. Então eu consigo falar em relação aos sintomas. Tá. Tem semana que, assim, um treino X que eu faria super bem num determinado momento, é que eu não sei qual que é o momento do ciclo, eu não sei te falar, porque como eu não estudo, eu não sei, eu só sei que, assim, semana boa, semana ruim, semana média. Então, eu sei exatamente a semana que eu tô. Essa é aquela semana que eu vou sofrer muito. Então eu sofro. Como eu não sei exatamente, eu também não coloco limites mentais. Tá. Então eu executo. Legal. Eu sei que eu executo, às vezes sofrendo um pouco mais, às vezes com mais facilidade. Isso eu acho um benefício, porque também eu acho que tem os dois lados. Tem a parte que é muito importante, você saber do seu ciclo menstrual, das limitações que ele te traz, mas também tem a parte de que o nosso cérebro, ele quer poupar a gente de sofrimento. Claro.
Então, todo momento ele vai te dar um motivo para você não dar ali seu 100%. Então, em alguns momentos, eu acho que eu me beneficio disso. Porque como eu nunca sei o que está acontecendo, eu vou lá e faço. Porém, eu tenho amigas que elas realmente não conseguem. Mas elas ouvem o corpo dela. E assim, a amiga campeã de Ironman Brasil. Recordista de Ironman Brasil. Estou num período do ciclo que eu não consigo fazer esse treino, eu tentei, mas ela tentou. Ela foi lá e ela tentou. Então eu sei que assim, o treinador ele entende a colonização, ele entende, no meu caso, ele entende o meu humor, porque ele sabe que às vezes é uma semana e, eu vou me colocar para baixo, porque eu tenho as características de me cobrar muito. E aí não sai exatamente a sensação que eu gostaria, eu me coloco para baixo, já começo, poxa, não vai dar. Ou eu não sou mais boa, eu tô ficando mais velha. Então, a sabedoria dele é assim, a Marina não é a Marina falando, são os hormônios dela e eu preciso trazer um conforto. E essa semana. E essa semana, porque na outra semana eu já tô, vamos com tudo. É incrível, né? Como você consegue se adaptar a cada momento. Mas os treinadores, eles têm essa consciência. Tem muitas treinadoras mulheres hoje em dia. Eu nunca fui treinada por uma mulher, eu tenho uma treinadora de natação, que é até aqui daqui era a Ju, mas a natação para mim não interfere muito. Juma. A Juma. E o meu treinador, ele estuda muito sobre isso, mas é cada vez mais falado a respeito. Uma coisa que eu acho que não falam tanto a respeito e que é muito importante a gente falar na questão feminina dentro do esporte, é que nasce uma triatleta, nasce uma culpa. É igual quando falam que nasce uma mulher, nasce uma culpa, né? É muito comum você ver homens triatletas passarem o sábado de manhã treinando e os filhos ficarem com a esposa. Sem culpa alguma. Sem culpa alguma. Ainda bem, porque você não precisa ter culpa de fazer isso. Aí, quando é uma mulher, graças a Deus o pai ajuda. Só que não é uma ajuda. O pai fez junto. E ela também tem o direito de esporte. Sim. Então... E aí ele falou, não é questão de filhos, mas... Cara diferente. Eu não tenho filhos, só que por muitos anos eu também me senti culpada dentro de casa, porque eu estava treinando e eu chegava às 2 da tarde no sábado. Você que escolheu isso. Eu precisava, sei lá, de ajuda com alguma coisa da casa. Arina, assim, você que escolheu de vez. Sim, foi eu que escolhi, mas somos uma vida a dois. E aí, em relação a tudo, em relação a trabalho, as mulheres, elas têm a tendência a se sentirem muito mais culpadas. Então, o meu discurso muito em relação às mulheres é isso. É de que a gente não se sinta culpada, mas não mais que isso. Eu sempre falo assim, eu peço para vocês, homens, uma parceria de não aceitar. Porque a gente tem esse discurso, tipo assim, não, meu namorado aceita. Meus pais aceitam. Na verdade, aceitar é o mínimo numa relação livre, não abusiva. Sim. De qualquer que seja a relação de trabalho, a pessoa aceitar uma escolha sua é o mínimo. Não faz sentido estar junto. Exato. Agora, não é o aceitar que a gente precisa de apoio junto, de ver junto. Porque, veja bem, são 2 meses antes de uma prova que você precisa se dedicar muito. E aí também, cabe a nós, e é o que eu falei que eu aprendi a duras penas, eu tinha muita dificuldade de sair do ciclo, porque eu gosto tanto disso, que eu terminava o ciclo de Ironman, eu não queria mais sair do ciclo. Eu queria continuar treinando, eu queria usar porque nem fazer ciclo ajuda. Muito legal lá. E aí, eu não saio do ciclo nunca, então eu também entendo que é difícil você ter o tempo todo uma pessoa no ciclo. Então, mas tendo um ciclo saudável, são 2 meses que você precisa ali de um apoio. E o apoio é a pessoa pensar assim, pô, no lugar dela, ela vai chegar cansada. O que eu posso fazer para minimizar esse cansaço? Posso ajudar a subir a bicicleta? Posso ajudar? Porque sempre quem passa a bicicleta no sábado, você vai usar no domingo, entendeu? Não é só pedalar, né? Não é só pedalar. E você vai chegar 3 da tarde, não vai ter uma oficina aberta para você levar. Você vai ter que limpar sua bicicleta, porque caiu carboidrato nela inteiro, senão vai vão brotar formigas ali. E você tá minimamente limpo ali o seu equipamento. Depois que ninguém pensa, mas depois que termina o treino, tem a outra maratona que é de lavar todos os caramanholas, é um macaquinho que volta para casa depois de um simulado. É tudo, sim, você volta no gor. Então assim, poxa, como eu posso ajudar? Eu sei como eu posso ajudar. Como? Ela falou de carboidratos, eu sei como eu posso ajudar. Olha lá.
Os nossos parceiros sempre estão de olho em quem a gente está chamando aqui para conversar com a gente. 2 dos nossos parceiros, a TAP Sports, a Track and Field, e a Dux Human Health, adora presentear os nossos parceiros. Então tá aqui uma sacola da Track and Field. Vai me permitir. Essa é a primeira vez que Vai me permitir, ó. Olha a camiseta. Você está se sentindo em casa? eu ia falar. Para você se sentir mais em casa ainda. Obrigada. O uniforme da Care Club da Track and Field. Uma garrafinha para você, uma coqueteleira. Ô, boa, essa daqui é a primeira vez que eu ganho. Tantas gravações que você não tinha me dado ainda uma coqueteleira. Mas você falou que ela falou que sente frio? Ela falou que sente frio pedalando? Corta-ventos da Care Club. E olha aqui. Prêmios da Dux. Deixa eu até mostrar o tem. Olha aqui. Nossas parceiras, vou deixar aqui para você guardar depois. Mas ela falou que precisa de ajuda. Tá aqui a ajuda para você. Mais uma ajuda. Você deve consumir isso em uma tarde. Ou uma manhã. É bastante coisa, né? Precisa consumir, enfim, carboidrato é o mínimo, né? Mas proteínas, recovery, uma série de coisas que você precisa repor, porque você gasta em excesso a todo o treino, não só durante a prova. Exato. E existe até um treinamento que precisa ser feito para você se adaptar a essas coisas. Conta um pouquinho. O que você faz em prova é o que você faz em treino, né? Então, chegando uns 2 meses antes da prova, porque sempre 2 meses é um período bem específico. Então, a suplementação dos treinos, ela é quase 100% igual ao que eu vou fazer na prova. Era por uma questão de intestino mesmo, do meu intestino saber absorver tudo aquilo. Eu consumo na bike cerca de 85 gramas de carboidrato por hora e na corrida 60 gramas. Você precisa testar. Desculpa, gente, só para te interromper. Isso aqui é um cálculo feito para ela, tá? Por peso, tá? Então, só para vocês não tomarem como base qualquer pessoa repetir a dose. Tem atletas que chegam até 110 gramas de carboidrato por hora e tem até uma linha que mais 100, o que eu realmente não consigo. É a única linha que eu não consigo. Mas eu treino tudo isso para saber qual que é o suplemento que vai ser mais palatável para mim. Então, a gente tem os treinos longos de sábado, que são muito importantes para isso. Qual que é o suplemento, qual a combinação que deu certo. Que você gosta? Não só os carboidratos, sódio também, né? Muito sódio, pouco sódio. A cafeína, em qual momento que deu certo, qual momento que deu. Então você tem que... Porque você sabe que alguma coisa deu errado, quando dá errado. Então você precisa se sentir mal, você saber essa combinação não deu certo. Ou, nossa, depois de tantas horas, esse sabor já não me desceu. Vou precisar mudar o sabor. Durante a bike, eu uso menos gel, porque eu já sei que na corrida a única coisa que eu consigo usar é gel. Então, durante a bike, minha estratégia é outra estratégia. Então, tudo é teste. E o que eu acho que é importante também falar, que é o mental, quando você testa muito, eu acho que quanto mais energia você puder poupar na sua prova, melhor. Inclusive energia mental. Eu não fico pensando do que eu tenho que fazer agora. O que eu tenho que tomar? Já tá É automático, assim, 15 em 15 minutos eu já sei exatamente. Eu não preciso parar para pensar. Agora a área do que mesmo? Qual gel que eu tenho que tomar agora? Porque cada gel tem uma função. E o seu momento ali. Então você também treina aquilo virar automático. Você gasta menos energia na prova, porque você fica meio tonto no meio da prova. Chega no raciocina. Então você precisa. Você só faz, né? Você entra num torpor ali, né? Então você precisa se ajudar também, né? Claro. Então a gente treina toda a nutrição também, pensando em conforto gástrico e também em ser algo automático. Desculpa falar, não, eu ia lembrar porque você me lembrou de uma coisa. A Dux, ela foi criada pelo Marcelo muito entusiasmado e muito motivado pelo Gustavo Maglioca, que falava que ele tinha dificuldade com os atletas porque muitos não gostavam do gosto. Precisavam, sabiam que precisavam, mas não conseguiam, não era palatável para eles. Então a Dux surgiu para suprir isso, entregando a mesma qualidade, mas com um gosto que fosse palatável, que fosse gostoso, para não ser uma dor, não ser um esforço ter que fazer o consumo das coisas que são necessárias para o atleta. Pensar em tudo. Às vezes tem um gel que é super gostoso, mas ele é muito grosso. Você já tentou tomar uma coisa grossa correndo? Desidratado. Frequência e frequência pertinente é alta, né? Às vezes tá com frequência muito alta, o famoso coração na boca,
Não desce. Gente que não gosta do sabor super doce. Eu sou docinha. Eu gosto bem docinho. Tá na cara. Ó, adoro doce. Eu adoro um doce, de verdade. Tanto que eu usei esse aqui no Iron. O caramelo na corrida. Porque era assim, era o meu comfort food. Ele subiu aqui no gel de caramelo. Tem gente que não gosta tanto, então pega sabores mais cítricos. Você precisa testar até isso. E você sabe que o Marcelo foi meu paciente, lá muitos anos atrás. Ainda não tinha Dux, né? Eu usei eles no Iron. Ele teve aqui no Podcast Car Club e ele contou uma frase muito interessante. Foi um único dia que eu não estava aqui para apresentar, o Renan veio me representar, mas ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, se eu soubesse tudo que eu passaria construindo a Dux para chegar onde eu cheguei, se eu soubesse antes, eu não teria optado. Mas eu estou muito feliz que eu fiz, porque foram várias barreiras, várias dificuldades, vários dramas, né? E agora estão voando do jeito que estão. Não, é muito bom, e que bom que tem empresas e pessoas que acreditam nisso, né? Porque eu acho também que é a pergunta que eu vou te fazer agora em relação ao custo, né? E obviamente quando a gente tem um produto nacional, a gente barateia comparado aos produtos importados. Hoje, eu acho que uma das barreiras da entrada no triatlon é o custo da modalidade. Eu acho que de saída é a bicicleta. É bicicleta, o mais caro é a bicicleta. E é assim, vamos tirar a bicicleta? Porque, querendo ou não, se você quer entrar, você entra com a sua bicicletinha ali e depender de pertinho tá. A minha primeira bicicleta, tá? Eu comprei uma bicicleta road, uma bicicleta speed, usada, de R$ 2.800. Essa foi a minha primeira bicicleta, em 2018. E assim, eu achava ela o máximo, porque ela era branca e rosa. Eu achava ela linda e eu tinha capacete de combinar ela. Eu não sabia que a coisa ela eu achava ela o máximo. Então, poxa, você não precisa de tanto, é só você não se comparar. Exato. Você sabe que essa questão da bicicleta é complicado. Não é uma vez, uns 2 anos atrás, eu pensei por fazer um Iron agora. Comprar bicicleta. Para quem não conhece nenhuma marca de bicicleta, você não é da área, qual é a bicicleta que aqui no Brasil sempre foi a mais famosa? Calói. Calói, entrei no site que seja da época da Monarch. Tem essa também. Eu entrei no site da Calói e falei assim, bom, eu não vou pegar uma Calói 10, porque eu sei que uma Calói 10 não é essa bike. A próxima bike, ela custava R$5.000. E eu não entendo de bike, mas para mim R$5.000 é dinheiro. Eu comentei com um paciente e falei assim, deixa eu perguntar pro meu mecânico. O mecânico manual falando assim, cara, é uma porcaria. Eu falei, cara, pode anunciar a bike ideal, mas uma porcaria, um negócio de R$5.000. Pesado pra falar. E assim eu falei, mas não é possível. Daí eu perguntei, tá bom, e o que é bom então? Daí ele me mandou um áudio, olha, se você investir um pouquinho a mais, você pega uma usada muito boa, frase muito positiva. No R$9.500, eu falei, meu amigo, R$9.500 é um dobro quase dos R$5.000. O caso real aqui de dentro da Care. O doutor Henrique, ortopedista, ele começou no triatlon por minha causa. De tanto ele tratar as minhas quedas, eu falei, agora eu liguei até a queda dele. Teve um ano que eu sofri muitas quedas de bicicleta e o Henrique que me reabilitou nas 3 quedas. E depois da segunda, ele falou, quero fazer triatlon. Nossa, que maravilha. Ele falou, vamos ver uma bicicleta juntos. E a gente foi vendo. Ele comprou que a bicicleta que ele fez o 73 dele ano passado. Henrique, me desculpa, mas eu vou falar o valor. Eu sei que foi, acho que R$4.000, R$3.500. A bicicleta, a UG dele, vermelhinha. Cara, ele é super feliz com a bicicleta dele. Sabe, a gente foi junto ver. Eu lembro quando ele comprou o primeiro pedal dele na rua. Foi o meu primeiro pedal pós-acidente que a gente fez junto. Então, assim, se eu tivesse falado pra ele... Eu tava com a minha bicicleta de 90. E ele tava com a dele de 3. Os dois estão felizes. Estavam os dois felizes. A gente largou a mesma prova no passado, 73 São Paulo. Foi o primeiro 73 dele. Olha que legal a iniciativa de introduzir alguém no esporte, né? E a gente cruzou a linha de chegada, os dois com a mesma felicidade. Lógico que com uma distância de tempo... Isso é um detalhe. É apenas um detalhe, mas eu vou te falar assim, nós dois cruzamos aquela linha de chegada muito felizes. E a gente foi junto retirar o kit, porque também era importante para mim. Era meu primeiro 73 depois de 3 acidentes. Pô, eu quebrei, sei lá, 12 ossos ao longo de um ano.
O que ele fez comigo foi ele e o Matheus fizeram um milagre comigo. Então, se eu tivesse falado para ele, essa bicicleta não é boa, não dá pra você fazer um 73, você precisa de uma TT. O ideal seria uma TT? Você foi, beleza. Mas você achou impeditivo? Não é. E vou te falar, ele fez a prova felizão da vida. Aí. Muito feliz da vida. Então ninguém... Não é Não é isso. E no final eu acabei comprando uma bicicleta da Decathlon. Ó, daí se alguém me pergunta, pô, mas e aí? Eu falei, cara, é francesa. Ué, você tá falando que a marca é francesa, então... Made in Vietnam, China. De novo, é um detalhe, mas... Porque não pode se colocar, na minha opinião, barreiras, independente da modalidade esportiva, porque o que a gente mais quer é que as pessoas façam. Eu acho que a gente acredita na saúde, na longevidade e qualidade de vida por meio do esporte. Sim. Né? E eu acho que o seu corpo vai pedindo. Quando eu comecei, a minha bicicleta tinha 8 velocidades. É pouco. E eu não sabia disso. Eu nem sabia quantas velocidades ela tinha, eu só achava ela bonitinha. E eu achava ela o máximo. E eu não ia, eu não tinha medo de fazer o pedal com o pessoal que ia de TT. Eu não sabia que existia grupo eletrônico. Eu nem sabia que existia roda de prova. Eu fiz as provas com ela sem saber que existia roda de prova. Eu lembro do dia que eu descobri que minha bicicleta não era boa. E aí, esse dia foi muito triste. Eu não queria largar a prova. Eu liguei pro meu treinador na época, que era o do interior. Aí eu falei... Aquele alemão oriental aqui, fala da... Precisa mais força? Foi o dia que eu percebi que eu fui numa prova e só tinha bicicletas muito boas. E aí eu olhei e falei... Eu não sou... O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo? Esse esporte não pertence. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou embora. Eu falei, não vou largar amanhã. Ele falou, faz assim, só se diverte. Você tem que... Era um doado. Você tem que correr. Você sabe correr, você pedala. Com a sua bicicletinha, você sempre pedala. E depois, eu vou conseguir. Olha, Jeff, motivador total. Esse cara... Você se diverte, mano. Mas isso daí contrário. Você se diverte. Quero ganhar a prova. Ó. Eu ganhei a prova, porque eu corri igual um demônio. Eu ganhei a prova. Só que imagina se eu tivesse... Mas quando eu percebi. E eu ficava justificando para as pessoas, essa é minha bicicleta. Foi muito ruim o dia que eu percebi que minha bicicleta, que existia algo melhor. Então, se a gente puder, se nós que estamos no teatro há muito tempo, pudermos fazer o favor de não fazer isso com os outros. Muito bom. Muito bom. Acolher. Eu vejo, por exemplo, que eu que corro, principalmente no Ibirapuera, eu vejo muito essa questão do tênis. Tipo, Quantas pessoas você já não viu correndo com tênis de placa de carbono no pace de 6,30? Daí você não fez menos sentido. Mas o cara tem dinheiro pra comprar. Beleza, deixa. Ele devia estar andando, né? Mas... E assim, com Placa de garantia nova. Aqui foi certo o número de metros por segundo. É do sanidade do que correr. E principalmente um tênis que foi feito para um cidadão que pesa 50 quilos. Aquele tênis foi feito para um cara. E aí todo mundo usa, independente do ritmo. E aí você é julgado pelo tênis que você usa. E aí passa correndo. É medido. Daí passa correndo. Às vezes eu tô lá, eu no meu ritmo, de ultramaratonista, o cara passa correndo do meu lado, olha, e eu falo, olha lá o bobão, acha que corre rápido, de que vem correr do meu lado pra ver. Só que talvez na bike seja a mesma coisa lá na marginal. A pessoa passa medindo a sua bicicleta. Não, Deve mede nas provas, a roda que você tá. O que eu acho que é legal, assim, é você começar pelo começo. E tudo bem, eu tenho muito dinheiro, quero começar com uma bike de 110 mil reais. Mesmo assim, eu não sei se eu acho que é o mais Apropriado. Porque eu sempre senti que o meu corpo pedia o equipamento. Então teve um momento que aquela bicicleta ali, ela não... O meu corpo podia mais e o equipamento estava limitando o que eu podia. Tá. Aí eu fui para uma outra. Fui para a bike de entrada de triatlo. Porque também tem a bike de entrada de triatlo e aí você tem tem os grupos, né? A bicicleta tem os grupos, a quantidade de marchas, eletrônica, não eletrônica, etc. Até dentro dos grupos eles têm uma hierarquia. Então, assim, conforme foi, tá faltando marcha, porque eu já tô pedalando bem, eu tô precisando de mais marcha, eu tô precisando desenvolver mais, eu preciso de um grupo melhor. E aí o meu corpo foi pedindo os upgrades que eu fui dando para ele, eu fui conquistando, junto com a minha trajetória, os equipamentos. Nessa trajetória, você foi se desenvolvendo como atleta, se capacitando, melhorando, né? Mesmo na natação que você se critica, enfim, você foi melhorando. Sim. E óbvio que hoje em dia você consegue extrair o melhor de tudo isso, né? De todos esses grupos, de todo o seu treinamento, dos seus horários, enfim.
do seu final de semana, enfim, porque já tem uma maturidade aí ao redor. Qual que você acha que é a porcentagem que é o corpo, que é a pessoa, e qual que é a porcentagem que é o equipamento, na sua visão? Olha, eu acho que se você tá ali pra performance já com uma maturidade, o equipamento ele não faz diferença. Ele faz ali uns 10% de diferença, 15% de diferença pra você fazer uma prova. Achei que ela fosse falar muito, 10 é diferença, óbvio. Não é muito porque principalmente são segundos ali que faz a diferença do primeiro segundo colocado. Ali, quando você tá lutando ali por um top 10. Qual que é geralmente o que eu vou atrás, no top 10? Isso faz diferença. A roda de prova que eu vou, isso faz muita diferença. A roupa de borracha que eu uso, uma roupa que não vai me esquentar tanto, que não vai me tirar tanto, vai me flutuar, etc. O tênis faz muita diferença. Mas também é aquela coisa. O tênis, ele não pode... existem tênis muito bons. Eu vou dar exemplo da Nike, por exemplo. A Nike é fantástica com relação à performance, só que ela também é fantástica no ser instável e trazer lesão, porque é um tênis muito específico, por uma pisada muito específica. Então, eu, que sou pequenininha, leve, eu consigo correr com um vapor a maratona. Agora, às vezes, não vou estar numa velocidade tão rápida que não vai me prejudicar e ir de fila, porque é um tênis estável, tem a mesma responsabilidade. Então, você tem que ter uma inteligência de julgamento ali. Faz muita diferença, principalmente na bicicleta, os equipamentos. Porque também numa prova, o equipamento errado ele pode não te ajudar, mas ele pode atrapalhar. Então, faz prova com um macaquinho te incomodando. Não sei se é o macaquinho mais da era, mas se você não lembrar do seu macaquinho durante a prova, já está ótimo. Essa ótimo. Faz prova com um macaquinho aqui, ó, pegando na virilha. Pô, aquilo lá, uma bolha se transforma num problema gigante. Faz prova com uma meia que não ficou legal. Então, acho que não só pensar na performance, mas você também pensar no equipamento, assim, se lembrar do seu equipamento. E você sabe que essa da roupa te pegar, por exemplo, quando a gente pega um tecido como esse da track and field, você vê a qualidade e é nessa hora que você percebe. Porque muitas vezes as pessoas que iniciam em qualquer modalidade, corrida ou do triatlo mesmo, é quente ou é fresca a camisa. Você vê muita gente que tira, porque eu tô com calor. A camisa não é para tirar, a camisa foi feita para você usar, ela tem tecnologia para isso. Em muitos momentos em provas que eu cheguei a fazer, eu não cheguei a parar, mas assim, a nível de assadura pelo tempo de exposição, assim que você fala, caramba, meu. Pô, foi nisso que eu conheci uma pomada, e hoje eu uso essa pomada no pré-prova, que é de nistatina. Eu uso essa pomada no pré-prova, assim, das quase um tubo, para proteção. Porque no meio da prova o negócio começa a te pegar, cara, não tem muito. Imagina você na bike, você vai parar com uma assadura, né? E ainda com a correr depois, ainda, independente da distância, mas você ainda tem que correr com uma assadura que você ganhou na bike pelo tempo que você ficou sentado ali no selis. Então, essa parte do equipamento ela é fundamental, né? Só que isso é a experiência que vai te trazer, né? O teste é o mesmo teste de suplemento, é o teste de equipamento. Em relação à performance, os upgrades da bike fazem a diferença, mas você já tem um pedal que vai te fazer. Por exemplo, se você usa uma roda fechada e você não tem o pedal para essa roda fechada, ela vai te atrapalhar. Estabilidade? Instabilidade, ela vai te atrapalhar, você não vai conseguir desenvolver, então você vai ficar mais lento. Se você não consegue transferir o que está dentro de você para o equipamento, você também não tem essa vantagem. Agora, se você consegue, quando eu uso uma roda, as rodas que eu usei no Ironman Brasil ano passado e no 73 São Paulo, eu falei pra Zip, eu falei, é doping essa roda. Porque a mesma potência que eu faço sem a roda e com a roda... É exatamente diferente. Totalmente diferente. Eu não vi os 180 quilômetros da bike em Coronópolis. Eu não senti aquilo. Quantas horas você fez? 5 horas. 5 horas. Ela ia. A roda ia. E assim, eu já tinha feito 180 inúmeras outras vezes. Mas não com aquela roda. E quando eu usei, caramba. Não, tá fluindo. Não tá fluindo. E aqui também, São Paulo, fiz pela primeira vez com roda flechada. Eu falei, hoje eu entendo. Porém, se tivesse ventado, eu que sou leve, A chance te diz que... eu ia conseguir, eu ia gastar tanta energia segurando a bicicleta, que quando eu pedalo com muito vento,
acontece isso, eu gasto uma energia enorme só para eu segurar a bicicleta. Então eu tô fazendo força em tudo que você imagina. É muito louco, né? Porque é a vantagem e as desvantagens de ser maior, menor, mais leve e mais pesado, né? Nesse caso, para a corrida te ajuda muito, mas na bike depende muito ali do momento. Tem evento... Até o contra não é tão ruim. Porque se você entra na posição aero e você tá com uma roda boa, você consegue. Agora, lateral, rajada lateral é desesperador. De todos os meios, Iron, que você fez, aqui no Brasil, foram todos no Brasil e onde que eles foram feitos? Eu fiz a maioria no Brasil. Do circuito dos 73, o único que eu não fiz foi Rio de Janeiro, por causa do mar. Então, agora eu entendo, o mar é um mar bravo. E aí eu não me sinto tão confortável. Te deu vontade ali? Mas eu fiz Florianópolis, fiz Maceió, eu amava quando tinha, que é lindo demais, paisagem bonita. Fortaleza, gosto muito de Fortaleza, uma pena que não vai ter esse ano. Porque anunciaram ontem, né, que não vai ter Fortaleza. Mas eu acho uma prova, assim, justíssima, porque ela é dura, na medida, a natação é dura, o pedal é duro, a corrida é dura, não tem nada fácil. Então, se você aguenta, você aguenta, sabe? É uma prova justa. E fiz Florianópolis, Maceió, São Paulo, que é minha casa. Não dá pra não Todas fazer. as vezes eu faço, vou fazer esse ano também. Não fiz Aracaju no passado, porque eu estava em Cozumel fazendo Ironman, mas vou fazer esse ano. Cara, essa pergunta ela é legal porque... Você viaja muito. E para lugares... Os mundiais também. E para lugares sobre viajaria, né? Pô, eu não queria ir pra África do Sul. E aí eu fui pra África do Sul fazer o Mundial de 73. E o mais legal quando eu conquistei essa vaga, eu conquistei na minha primeira 73, em Florianópolis. E eu era Sorocaba, treinava com a assessoria de lá. E eu fui a primeira pessoa, praticamente, Sorocaba, mulher, a conseguir isso. Então eu não conhecia ninguém, eu fui sozinha. Poxa. Fui sozinha pra África do Sul, eu ia na bicicleta. Cozinha, bro. Eu já era um pouquinho melhor. Mas eu fui para a África do Sul e foi quando eu vi o universo que existia de pessoas. Foi quando eu vim para uma assessoria de São Paulo, que eu falei, poxa, eu quero conhecer mais gente, porque eu estava muito empestifada d'água. Mas olha que legal que me proporcionou. Foi graças a essa viagem, a esse mundial que eu fui sozinha para a África do Sul, que eu conheci os meus amigos de hoje. Porque aí eu fui para a assessoria que eu tô hoje, que eu vi aquele uniforme da Espadoto, eu falei, pô, essa assessoria acho que é legal, eu via muita gente. Voltei e já mudei de assessoria. E são os amigos que eu fiz na época que são os meus amigos até hoje. Fui para Nice, fazer o Mundial de 73 em Nice, que foi uma das viagens mais legais da minha vida. E assim, foi a prova mais legal, disparada da minha vida, foi Nice. E você aproveita e emenda alguns dias para conhecer. Algumas vezes sim, outras não. Geralmente eu faço mais um bate e volta, porque também eu tento sempre chegar um pouco antes. E aí você emendar os outros dias com um custo muito alto, sim. E aí eu prefiro chegar antes para eu conseguir dormir, aclimatar, do que ficar mais e chegar... Mas muitas pessoas emendam e fazem outras viagens. Mas, por exemplo, nisso, meus pais foram me assistir. Que legal. Porque meus pais são um grande exemplo para mim de saúde. Eles pedalam, eles fizeram a prancha inteira de bicicleta. Então, eles começaram a viagem deles em Nice com meu irmão caçula. E aí depois eles foram para Paris e pedalaram todo o Rio Sena de bicicleta. Achei legal. O Rio Sena não, o Rio Reno. Eles fizeram... Cada dia eles pedalavam lá 30, 40 quilômetros, paravam no hotel, dormiam, iam de novo. E aí a gente estava numa turma de 100 amigos, mais ou menos, nesse. Meus pais foram também. Pô, então assim, o esporte te proporciona algumas coisas. Fui para lá, fui para Kona. Quando que eu imaginei que eu iria pro Havaí, ainda mais fazer um Ironman, hein? E o Havaí é uma coisa muito mágica. Ele é duro demais, mas é uma magia que tem aquela ilha que eu não sei explicar. E Cozumel, já fui 2 vezes para Cozumel. E você vai sempre com uma turma de amigos, e cada vez é uma história diferente, né? Por isso que dá pena de pensar, pô, eu não vou fazer, né? Quando você fala, eu não sei se esse ano eu vou ou não vou, mas Você pode fazer, viver outras coisas. Por exemplo, esse ano eu tenho vontade de fazer uma maratona. Eu nunca fiz maratona. E eu tô morrendo de vontade de fazer a maratona de Amsterdã, por exemplo. Eu gostei. O que significa, eu acho? O que eu acho que é muito difícil é você se definir. Eu sou triatleta, eu sou Ironman, eu sou... Por aí você se cobra e você também acaba não vivendo os ciclos. Então, eu sou a Marina,
Eu gosto muito de triatlo, eu gosto muito de fazer Ironman. Pode ser que eu passe no Ironman esse ano, pode ser que não. Mas eu vou estar sempre dentro do esporte. Eu gosto de praticar esportes e eu gosto de me superar. Então, obviamente, se eu quero fazer uma maratona, E não vai ser só pra passear. eu quero um regaço. Entendeu? Mas, porque se a gente também fala assim, é só isso, vira aquela barreira. Quando a pessoa não consegue mais encaixar o Ironman na vida dela, ela vai deixar de praticar o esporte. Você pode achar outras. O que é ir pro arregaço na maratona? Vamos colocar a meta aí. Eu quero uma sub-3. 3, logo de cara. Fica bonito, hein? Na maratona no ar era 3 horas e 14. Você acha que tá bom? Ela nadou 1.800 ou 3.600. Pedalou no vento ou no mar, ou 180. Eu vou nadar no mar, é uma abraçada pra frente e 3 pra trás. O bar é mais fácil, juro que o bar é mais fácil. Aí ela saiu pra fazer 42 solto e fez em 3 horas e 14. Você acha que ela vai? Deu uma soltada. Foi aquela fala, já começa a prova. Até aí começou a prova, agora só falta isso. Quando começa a prova. Mas chega no quilômetro 30 que é o mais difícil. Até os 21. Que chega no quilômetro do quê? Do De modalidade. Então é corrida, gente. Eu já cheguei a parar e falar assim, eu encontro pessoas, né? Falam, acho que eu não quero mais isso. Mas ainda falta uma volta. Mas é que eu vou. Eu não, olha, vou lá. O paciente meu foi pra primeira maratona dele agora em Nova York. Eu tenho muito mais medo de maratona do que de Ironman. É isso, é muito pior. Você não respira. Pô, Você começa correndo. e termina correndo. A ideia é que você não vai andar. o problema é começar correndo. Você pode ir pra maratona, você vai vida nos canais de Amsterdã, você dá uma nadada, todo mundo pedala em Amsterdã, aí você vai pra maratona. Pensa assim, proporcionalmente falando, seu melhor tempo no Iron é quanto tempo? 9 horas 40 e alguma. Daí você pensa o tempo médio de um homem correndo uma maratona, hoje é na casa de 4h30, e a mulher é um pouquinho acima disso, eu acho que 5 horas. Cara, é tipo metade do que ela fez, sendo que ela fez, assim, tipo, uma distância absurdamente maior. E esse meu paciente foi a primeira vez para Nova York, e ele fez uma hora treino Que é dura essa. dura, muita subida, já larga na subida lá da ponte e tal. E ele, o maior treino, 32 quilômetros. A maioria dos treinadores passa isso no ciclo, só que ele tinha vários treinos durante a semana de 8, 10. Daí ele fez o 32, estou pronto. Falei, não, você tá pronto, tá preparado. A cabeça, todo mundo vai falar pra você, vai lá, se diverte. Não se diverte nada. Você vai lá e como sempre faz o que você Eu não se diverso tanto. treinou pra fazer, foca. Daí depois ele me contando a história. Cara, fazer 32 foi fácil, o duro foi fazer 8, fazer os 10 finais ali, e é mais ou menos isso. Falei, tá vendo como correr 10 é muito mais difícil do que correr 32? Não, passando ali os 30 É desesperador, porque começa a doer, às vezes você já tá desidratado, às vezes você não suplementou. Ou então você já não consegue mais. Eu tava correndo e minha nutricionista, que é uma das minhas melhores amigas, às vezes passava de bicicleta assim, perto de mim. Você precisa de gel, você precisa de alguma coisa. Mãe, nada entra mais. Eu não quero mais doce, não quero mais nada. Ele falou, sabe o que eu quero? Eu quero um rasco. Eu falei, não, eu quero comida salgada. Eu quero cruzar e chegar. Eu quero um buffet do rasco. Ela, tá bom, mas agora eu não posso te dar rasco. Do que eu posso te dar agora? Isso, você quer? Que não quer, você quer? Eu fiz um treino semana retrasada que eu saí de Campos do Jordão e corri até Aparecida. 61 quilômetros esse treino. São treinos de... É bom que desce bastante. Faltando uns 5 quilômetros, já não tava mais descendo nada. Não desce. Cara, eu parei numa padaria e comprei 2 pitulinhas de refrigerante. O cara olhou assim, mas amigo, você tá correndo? Eu falei, tô. Você não prefere tomar um isotônico? Eu falei, eu até preferiria, mas aqui não tá descendo. Eu já tomei tanto, cara. Acho que É o que vai. é o que vai, é que desce ali na hora. E muitas vezes é o refrigerante que tá pedindo. Porque o cara fala, mas é ruim, não é saudável. Pô, mas também fazer o que a gente tá fazendo tá longe de ser saudável naquele momento. Sim, você só precisa terminar o salário, fica pra depois. O que eu vejo, e isso é uma coisa interessante, que muita gente acaba não fazendo, mas é estudar a tabela nutricional do que você está consumindo. Eu faço isso por 2 motivos. 1, porque eu faço o que eu faço, e 2, porque meu filho tem diabetes. Então eu preciso estudar a tabela nutricional para saber o que eu estou dando, por exemplo, para o meu filho comer. Então, isso é muito importante. E cada vez mais você vai encontrar pessoas que talvez com uma disponibilidade menor de tempo, mas com um apoio em relação à equipe maior, que você corta caminho, entre aspas, né? Você faz menos coisa errada. Experiências em mais... Esse é muito mais rápido.
você corta caminho nesse sentido e é muito bom você saber É muito disso. bom você poder aprender com o erro dos outros. Melhor forma, né? Né? E com você todos os outros. Muito bom. Ó, esse papo aqui foi maravilhoso. Quero agradecer mais uma vez você aceitar o convite dele aqui pra gente, ó. Mais em casa agora do que vestindo a camisa, impossível. Impossível, exatamente. Eu preciso colocar na folha de pagamento. E pra você, foi bom a primeira vez? Olha, gostei. Gostou? E queria deixar 2 desafios aqui. Opa. Primeiro, Bom pra todo mundo. triatlon para todo mundo. Ultramaratona pra todo mundo. Maratona Sub-3 ainda em 2025. São os somos. E o segundo desafio, hoje é o primeiro episódio da segunda temporada, a minha estreia. E o desafio que eu te lanço aqui, tá todo mundo assistindo. Você vai correr pelo menos uma meia maratona da TF Sport. Esse do futebol? É? Ixi, depois eu te falo o desafio que eu lancei pra ele lá no grupo da TF. Igual, mas eu sempre pedi muito. O meu esporte de vida mesmo foi o atletismo. Eu era decatleta. Tô falando de foco, então tô te fazer uma meia. São 3 provinhas. Falando de fazer uma meia maratona. Uma vez a gente que tem que entrevistar ele. Porque eu fiz um desafio no grupo lá da Quer, que é o quê? Eu sou goleiro, É verdade. atacante, Norte. 10 pênaltis, eu defendo o Si. A aposta tá lançada, todo mundo tá Eu vendo. dei pra ele fazendo o gol de salão, se for mais fácil. Eu falo, vocês vão fazer isso. Ou no Paulistano, no Pinheiros, um dos 2 clubes, dá pra fazer. Então o desafio tá lançado. Eu ia te falar uma meia maratona, mas então, já que você foi decatleta e é jogador, dá pra fazer uma maratona. Aí desse ano. Vamos pra cima. Vamos pra Se cima. vira já o treinador e vambora. Vambora. É isso. Gente, olha, mais uma vez, bem-vindos à nova temporada aqui do Podcast Club. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Sempre os nossos convidados são especiais como a Marina, mais uma vez. Obrigado. E vocês são sempre bem-vindos na Care Club para falar de saúde, para falar de coisa boa, para falar de como o esporte pode fazer bem para vocês. É isso. Esporte e saúde? Vem com a gente.